Olá, seja muito bem-vindo ao dia 87 de 365 Lendo a Bíblia. Estamos no livro de 1 Samuel e para hoje são os capítulos 4, 5, 6, 7 e 8. Nossa, muitos capítulos, né? Geralmente são 3, mas hoje são 5 capítulos. Nós vimos sobre o nascimento de Samuel. Samuel, que foi um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Ele que cresceu ali com Eli, e o capítulo 3 termina falando o seguinte: o Senhor continuou aparecendo em Siló, porque em Siló o Senhor se manifestava a Samuel por meio da palavra do Senhor. Quando eu e você nós lemos a Bíblia, que é a palavra de Deus, Deus se manifesta a nós. Então, ou nós temos a Bíblia como uma palavra do Senhor para nós, para corrigir os nossos caminhos, para nos disciplinar, para renovar a nossa esperança, para fortalecer a nossa fé, ou temos apenas como uma consulta livre, como um livro qualquer. Bom, a Bíblia não é um livro qualquer, e o Senhor se manifesta. E aqui no capítulo 4 fala sobre os filisteus vencendo os israelitas, eles entrando em guerra e os filisteus ganhando. E no capítulo 4 mostra a morte de Ofni e Finéias, que são os filhos de Eli, e Eli também morre. Ou seja, os 3 morrem praticamente juntos. 2 morreram na guerra, e a morte de Eli. Eli morre ao saber da notícia dos filhos. E a arca do Senhor é roubada, né? Os filisteus, né, para zombar do povo de Israel, ele rouba a arca do Senhor. E o capítulo 4 termina falando do nascimento de uma criança, que é a nora de Eli, né? A mulher de Finéias, capítulo 4, verso 19. A nora de Eli, a mulher de Finéias, estava grávida e próxima do parto. Quando ela ouviu estas notícias de que a arca de Deus havia sido tomada e de que seu sogro e seu marido tinham morrido, encurvou-se e deu à luz, porque as dores lhe sobrevieram. E ela batizou essa criança ali naquele momento como Icabô. Porque ela disse: foi-se a glória de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. E acabou significa foi-se a glória de Israel. A arca foi tomada. Então era tanto assim a maldade no meio do povo que os filisteus faziam o que eles queriam. Eles zombaram do povo, né? Por que eles roubaram? Porque era até então um símbolo da fé do povo de Israel. Só que eu acho extraordinário o que acontece no capítulo 5. Porque os filisteus tomaram a arca de Deus e levaram de Ebenezer a Asdod. Os filisteus tomaram a arca de Deus e a colocaram no templo de Dagon, ao lado da imagem de Dagon. Por que eu acho assim? Gente, Deus, ele não precisa da gente para nada. Para absolutamente nada. Mas Deus nos deu o privilégio de cooperar com ele. Nos deu, assim, gente, cooperar com o Senhor é algo, assim, extraordinário, é um privilégio. Mas por que eu gosto dessa parte? Que então os filisteus, para zombar, né, do povo de Israel, pegou a arca de Deus e colocou lá junto com os deuses deles, no caso, Dagon. E eles fizeram muita festa com isso. Verso 3 diz: quando os moradores de Asdod se levantaram de madrugada no dia seguinte, eis que Dagon estava caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. Eles pegaram a imagem de Dagon e a puseram de volta no seu lugar. Entendeu? Quem foi que derrubou essa estátua? Deus. Porque Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Ele não precisa da gente para nada. Então foram lá, colocaram a arca da aliança. Deus falou: vai zombar. Vai zombar do meu nome. Pera aí que eu já sei o que eu vou fazer com vocês. Aí Deus foi lá e derrubou, né? Então Dagon estava caído com o rosto em terra. Eles foram lá, arrumaram Dagon, né? Então, verso 4. Levantando-se de madrugada no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagon estava caído de bruços diante da arca do Senhor. A cabeça de Dagon e as 2 mãos estavam cortadas e se encontravam na soleira da porta. Apenas o tronco dele estava inteiro. Ou seja, era Deus falando assim: filhos, queridos,
o seu Deus não é de nada. Eu corto a cabeça dele a hora que eu quiser. E eu corto as mãos dele para ele não fazer nada. Maravilhoso, maravilhoso. Então, por isso os sacerdotes de Dagon e todos que entram no seu templo em Asdod não pisam na soleira da porta. Verso 100. Porém, a mão do Senhor castigou duramente os moradores de Asdod, e os assolou e os feriu com tumores, tanto em Asdod como nos seus arredores. Quando os homens de Asdod viram o que aconteceram, disseram: a arca do Deus de Israel não deve ficar entre nós, pois sua mão é dura sobre nós e sobre Dagon, o nosso Deus. Deus de letra minúscula, né? Ai, nosso português pobre, né? Que fica assim. Então, gente, aqui os filisteus zombaram do povo, levaram a arca. Mas onde está a presença do Senhor, a pureza, a santidade do Senhor, o mal tem que bater em retirada. Neste caso, a casa era do maligno, era de outros deuses. E tentaram levar Deus para lá. Aconteceu o quê? Filho, tem que sair em retirada. Deus não fica, você fica... Ai. Olha, nós somos uns crentes muito limitados. Eu falo isso por mim também, que por muito tempo eu tive uma visão muito limitada de quem era Deus. Deus não fica barganhando com capeta. Deus não fica falando: ai, com licença, senhor capeta, será que eu posso? Ai, será que por gentileza, se não for te atrapalhar muito, eu posso fazer meu trabalho? Claro que não, Deus é Deus, Deus é soberano. Onde Deus entra, o diabo tem que sair. Ponto. Luz e trevas não têm comunhão. Onde há luz não pode haver trevas. Então, se você anda com o Senhor, se você tem Deus como seu Pai, como seu Senhor, como soberano da sua vida, você está seguro. O maligno não toca. Não toca. Lá na frente a gente vai entender a história de Jó. Mas tenha certeza disso, porque Deus estava lá na casa de Dagon. Eu imagino que Deus está sentado assim: ah, vocês estão zombando de mim? Olha o que minha presença faz. Porque os tumores, tudo isso veio sobre eles como resposta à maldade deles. Foi o que eles falaram, falaram assim: nossa, a arca é muito grande. Aí lá no capítulo 6, eles vão enviar a arca para fora da terra. Verso 1. A arca do Senhor esteve 7 meses na terra dos filisteus. Estes chamaram os sacerdotes adivinhos e perguntaram: que faremos com a arca do Senhor? Diga-nos como a devolveremos para o seu lugar, porque eles não aguentavam mais sofrer. Maravilhoso. Quer ver? Verso 11. Porque havia terror de morte em toda a cidade, e a mão de Deus castigou duramente ali. Os homens que não morriam eram atingidos com os tumores, e o clamor da cidade subiu até o céu. Eles ficaram desesperados, porque eles tinham uma vida perversa. E Deus é santo. Deus habita em meio aos louvores do seu povo. Você acha que ele vai perder tempo no meio aqui de um povo perverso? Não vai. E foi tanto que eles ficaram desesperados para se livrar da arca do Senhor. E é assim que a arca chega a Kiriat Jearim. No capítulo 7, nós já começamos a ler sobre Samuel exortar o povo ao arrependimento. Verso 2. Desde aquele dia, então assim, os filisteus seguiram lá, mandaram a arca embora, tiraram do meio da sua terra. Gente, eu dou risada, porque eu acho sensacional como Deus faz as coisas. Ninguém foi lá reivindicar a arca do Senhor. Isso mostra que Deus não precisa de nós, que Ele é soberano. Mas é bom para nós reivindicar a arca do Senhor. É bom para nós reivindicar a presença de Deus. É bom para nós buscar o Senhor, porque nele nós estamos protegidos. Deus é soberano, Ele é perfeito, Ele é misericordioso, Ele é fiel. Então Deus não precisa de nós para nada, mas nós precisamos de Deus para tudo. Ninguém foi lá. Então os filisteus mandaram a arca embora. Tipo, seja o que Deus quiser, some da minha frente. E a arca saiu de lá e foi para este lugar, em Kiriat Jearim.
E aí Samuel, testemunhando tudo isso, falou o seguinte. Capítulo 7, verso 2. Desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram, que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Samuel falou a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o coração que vocês estão voltando ao Senhor, então tirem do meio de vocês os deuses estranhos e os astarotes, preparem o coração ao Senhor e sirvam somente a Ele. Ele livrará vocês das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram de seu meio os Balaíns e os astarotes e serviram só ao Senhor. E aqui continua falando que os filisteus foram vencidos. Então você está aí buscando a ajuda do Senhor, mas você continua tendo uma vida de pecado, tendo uma vida mais ou menos com Deus. Se é de coração que você está voltando ao Senhor, então tire do seu meio os deuses estranhos, porque Deus não habita com eles. O salmista diz que o Senhor habita em meio aos louvores do seu povo. Deus está no meio do louvor, Deus está na adoração, Deus está no seu temor, Deus está no arrependimento, Deus está em você buscar fazer o que é certo, aí está o Senhor. Mas enquanto você estiver servindo a deuses estranhos, enquanto você estiver aí barganhando com Deus, negociando com o capeta, tendo uma vida promíscua, tendo uma vida mais ou menos, Deus não está aí. Luz e trevas não combinam. Se Deus entra, o mal tem que sair. Agora, se você continua alimentando o mal, nem você vai suportar a presença de Deus, a pureza de Deus, a santidade de Deus. Então, arrependa-se, tira do seu meio. Sirva somente o Senhor, para que você seja liberto dos seus inimigos, dos seus filisteus dos dias de hoje. E com isso os filisteus foram vencidos. Capítulo 7, verso 15. Samuel julgou Israel durante todos os dias de sua vida. De ano em ano fazia uma volta, passando por Betel, Gigal e Mispa, e julgava Israel em todos esses lugares. Porém, voltava a Ramá, porque a sua casa estava ali, onde julgava Israel e onde edificou um altar ao Senhor. No capítulo 8, nós lemos que o povo começa a pedir um rei. E Samuel fica muito, muito, muito indignado com o povo pedindo um rei. Capítulo 8, verso 1 começa falando: quando Samuel ficou velho, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito se chamava Joel e o segundo se chamava Abias. Eles foram juízes em Berseba. Porém, os filhos de Samuel não andaram pelos caminhos dele. Ao contrário, inclinaram-se à avareza, aceitavam suborno e perverteram o direito. Oh, Samuel. Até tu, Samuel, não ensinou direito aos teus filhos, Samuel. Onde Samuel estava? Que não disciplinou direito essas crianças. Mas, enfim, foi isso que aconteceu. O povo começou a pedir um rei. Verso 4. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e foram falar com Samuel em Ramá. Eles disseram: veja, você está ficando velho e os seus filhos não andam pelos seus caminhos. Por isso quero agora que você nos constitua um rei para que nos governe, como acontece em todas as nações. Mas Samuel não gostou dessa palavra quando disseram: dê-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. E o Senhor disse a Samuel: atenda a voz do povo em tudo que lhe pedem, porque não foi a você que rejeitaram, mas a mim, para que eu não reine sobre eles, segundo todas as obras que fizeram desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, pois me deixaram e serviram outros deuses. Assim estão fazendo com você. Agora, pois, atenda a voz deles, porém advirta-os solenemente, explique-lhes qual será o direito do rei que vier a reinar sobre eles. Então Samuel foi isso, falou: povo, seus cabeçudos, o seu coração duro,
Olha só o que vai acontecer com vocês. Verso 10. Samuel relatou todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediu um rei, dizendo: Este será o direito do rei que vier a reinar sobre vocês. Ele tomará os filhos de vocês, os empregará no serviço dos seus carros de guerra e como seus cavaleiros, para que corressem na frente deles. Ele porá alguns por capitães de 1000 e capitães de 50, outros para lavrar os campos dele e fazer as suas colheitas, e outros para fabricar armas de guerra e equipamentos para os seus carros. Tomará as filhas de vocês para serem performistas, cozinheiras e padeiras. Tomará de vocês o melhor das lavouras, das vinhas e dos olivais, e dará aos seus servidores. Ficará com 1/10 parte dos cereais e das uvas que vocês escolherem, para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os servos e as servas de vocês, os melhores jovens e os jumentos de vocês, e os empregará no seu trabalho. Ficará com 1/10 parte dos rebanhos de vocês, e vocês serão seus servos. Então, naquele dia, vocês clamarão por causa do rei que escolheram, mas o Senhor não os ouvirá naquele dia. Gente, eu não sei você, mas se sou eu ouvindo isso, eu falo, cancela tudo, deleta, eu não quero um rei não. Deixa quieto, esse rei aí vai me explorar, então deixa quieto. Mas não. Porém, o povo não atendeu a voz de Samuel e disse: Não, queremos um rei sobre nós. Seremos como todas as outras nações. O nosso rei poderá nos governar, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Samuel ouviu todas as palavras do povo e as repetiu diante do Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: Atenda a voz do povo, escolha um rei para eles. Então Samuel disse aos filhos de Israel: Cada um de vocês volte para a cidade. Então que eu e você possamos ter somente Jesus como nosso rei. Não existem 2 tronos no nosso coração. Há somente um trono, e este trono deve ser dado ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, Jesus. Este povo queria um rei para ficar igual a todas as outras nações. Eu e você não temos que ser igual aos outros. Nós temos que ser diferentes em Cristo, dependentes de Cristo. Este povo que viu o Senhor lutar as suas guerras e ganhar de maneira sobrenatural tantas guerras, agora pediu um rei, falando: esse Deus não me serve. Esse Deus não serve para ser o nosso rei. Queremos fazer as coisas do nosso jeito. Queremos um rei para que nos governe, para que lute por nós. Eles ainda não entenderam quem era Deus. Mas que eu e você hoje possamos entender quem é Deus na nossa vida e entregar a Ele o domínio de todas as coisas. Pai, obrigada pela Tua palavra. Ó Senhor, nos perdoa, porque temos servido a deuses estranhos, porque temos nos corrompido, ó Pai, com esta geração, porque temos clamado por um rei, quando o Senhor quer ser o nosso rei. Te pedimos, Pai, governa as nossas vidas, senta no trono da nossa vida, direciona os nossos passos, corrige, Senhor, as nossas atitudes. Ó Deus, vem reinar em nós, com o Teu poder, com a Tua santidade. É o que te pedimos, Paizinho, em nome de Jesus. Amém.